Olá, você está na quarta temporada da Reconnect. Quem são os novos cristãos? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como diz Roberto Leão, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Comigo aqui, sempre muito elegante, hoje com camisas fusta cores. Roberto Leão, olá Robertão, tudo bem? Olá, Bernardo, olá galera reconectada, como é que vocês estão? Que bom ter vocês de novo aqui, que bom mais um programa. Volto a falar que a gente está muito feliz com a conexão de vocês nas nossas redes sociais, né? O que vocês nos mandam por DM, essa interação, essa reconexão. Continuem, a Reconnect quem faz somos nós todos, eu, Bernardo, equipe, vocês convidados. Então continuem a se reconectar conosco. É com muita felicidade que nós estabelecemos essa reconexão, conversamos com vocês, falem com a gente quer ouvir vocês. E aí, Bernardo, tudo bem? Tá tudo jóia, reclusos em casa, ainda como sempre, gravando de casa, né? Então a gente, como todo mundo, está sendo obrigado a se reinventar. Eu acho que eu me reinventei tanto que eu nem me reconheço mais, né? Eu me olho no espelho e não me vejo, então, mas é isso mesmo. Espero que tenha mudado para uma coisa melhor, até porque pior eu acho difícil, né? A gente evolui. Só não evolui no tamanho, né, Roberto? Então, não, Roberto, amplitude de coração. Hoje a gente tem um programa muito especial, com duas pessoas muito queridas, né? Uma que é o nosso consultor, que ele não gosta que a gente chame ele de consultor para assuntos evangélicos e cristãos, né? Aqui com a gente, mais uma vez abrilhantando a Reconnect para conversar sobre quem são os novos cristãos. Quem é esse jovem, esse adolescente, esse jovem adulto que está buscando uma igreja diferente, uma igreja que responde, que alimente seu coração de uma forma diferente, livre de preconceitos, livre de dogmas, uma religião mais plural e laica. Então, ele sempre que falou muito bem disso aqui com a gente, o nosso amigo, irmão, pastor Felipe Escarcela. Eu acertei. Que alegria estar aqui com você. Felipe, eu falei junto com o Bernardo para não ter problema, para não errar de novo o teu nome, porque foi icônico. Na primeira vez que a gente conversou, eu te chamei de Escarela. Não, ele perguntou se era doença. E ainda perguntou se era doença. Não basta ele errar, ele tem que piorar o negócio, entendeu, Felipe? Não, porque eu fiquei com medo, né? Falei, pô, já erra o nome do nosso convidado. Primeira vez que estava no programa. Aí deixamos de Escarela. Vai que é uma doença que ia piorar muito, mas não era. Então tá tudo tranquilo. Conseguimos superar e somos amigos, graças a Deus. Felipe é um homem que perdoa. Ele tem um perdão no coração. Ele tem Deus no coração. Terceira ou quarta vez? Quarta vez já no Reconnect. Quarta vez. Você é o recordista da Reconnect. Eu acho que você e o Newton Souza. Newton Souza. Não, mas a mãe dessa veio duas. A mãe dessa veio duas. Você tá na quarta. Eu acho que você acabou de passar. Você estava empatado com o Newton Souza. O nosso amigo Newton, um abração pro Newton. Você acabou de passar, ele tá na quarta. Então você é recordista, a gente vai fazer um troféu pra você. Olha o homem que mais viu na Reconnect. Vai fazer um quadro pra ficar fixo atrás da gente. Atrás da gente. Convidado do ano. E eu queria dizer uma novidade, antes de chamar a próxima convidada, que hoje é o programa quádruplo. Queria fazer um comunicado à Sou Livre, que foi a igreja encabeçada, estruturada e fundada pelo pastor Felipe Escarcela. Está fundando uma faculdade de teologia e ciência da religião. Muito bom, muito bom. Felipe, eu vou dizer um negócio, meu irmão. Se você conseguir fazer mais cristãos e estudantes de teologia parecidos com você, eu acho que vai fazer um mundo bem melhor, vai estar ajudando. Sim, graças a Deus. Conte com a gente aqui, cara. Então depois a gente marca, quando inaugurar a faculdade Sou Livre, a Universidade Sou Livre, você vem aqui e volta, a gente vai falar só dela. Na verdade, só para abrir um parêntese rápido,
é uma parceria da Soul Livre com a Faculdade Unida de Vitória. Então, legal. Não só ciência da religião e teologia, nós temos outros cursos de graduação, 18 pós-graduações e mestrado em ciência da religião, tudo reconhecido pelo MEC. Muito bem. Tá joia. A nossa também convidada de hoje, ela que é estudante de direito, TikToker, viralizou muito com seus vídeos inovadores, ela é adventista, então por isso também ela inovou bastante e chocou muita gente, é ótimo, porque esse é a cara da Reconnect, né? A gente amou os vídeos dela, a gente viu, na verdade, quem trouxe ela para a Reconnect foi o Felipe. Ele apresentou a Rani as redes sociais da Rani pra gente. Falou, cara, vocês têm que falar com essa menina. Ele fez uma live com ela, eu assisti. Então, cara, eu tenho que... Na hora que o Felipe postou, eu postei pra ele, eu quero falar com essa menina. Então, com a gente hoje, pela primeira vez, Rani. Olá, Rani, bem-vinda! Muito bem-vinda! Obrigada. Não há de quê. Não, Rani, para começar, Felipe vai dar licença primeiras moças, primeiras mulheres. Sim, claro, eu acho que os reconectados, a maioria deles pelo menos, conhece o Felipe indo e voltando, de trás para frente para trás, que é a quarta vez que ele vem aqui. Mas a Rani é a primeira vez que está aqui no Reconnect. Eu queria saber, Rani, você tem um pensamento bem progressista, bem inovador, até para mim que sou atrevido, né? Então eu amo teus vídeos, eu acho que você responde de uma maneira bem firme e com bastante conteúdo os questionamentos que te fazem no TikTok. Mas eu queria saber como foi a levada da Rani espiritualmente, como foi que a Rani se achou na igreja adventista e como foi essa ideia de fazer TikTok, inclusive com esse tema, espiritualidade. Vamos lá. Eu sou adventista de berço, então já nasci em um lar cristão. Então, querendo ou não, você já sofre influências ali do meio familiar. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês já podem fazer um sinal aí com a mão, tá, gente? Não, eu adoro que você fala mais. Você fala rápido, é bom que é mais. Com 1 minuto de TikTok, a gente vai assim, sem fôlego. Enfim. E você chega naquela fase da adolescência, você começa a se questionar sobre algumas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos amigos, sempre conheci muita gente, sempre andei em rodinha. E eu vi muitos amigos meus se distanciando porque a igreja não era receptivo bastante com eles, pela condição sexual, por algumas ideias diferentes, enfim. Tudo aquilo que vai contra o sistema, que abala uma estrutura patriarcalizada, o sistema não aceita. Então, querendo ou não, o sistema acaba renegando. No argumento de estamos fazendo a vontade de Deus, né? E aí, o que acontece? Eu cresci, obviamente, né? E eu falei assim, cara, como que eu vou mudar essa realidade? Eu nunca pensei que ia viralizar no Instagram ou no TikTok. Eu sempre tive minhas opiniões muito bem fundamentadas. E eu sempre deixei elas muito claras. Mas eu nunca expus isso pro mundo. Simplesmente assim, as pessoas perguntavam e eu colocava meu ponto de vista. E na minha cabeça era assim, eu posso transformar o mundo num lugar melhor, principalmente um ambiente religioso, desde que eu não seja preconceituosa, homofóbica, cética, burra, digamos assim. Então, desde que eu não esteja dentro dessa... Desculpa, gente. Eu adoro. Vai lá, cara. Isso é muito... Vocês dois aqui, vocês são muito a cara da Reconnect. Vamos lá. Então, desde que eu não esteja introduzida nesse fanatismo religioso, eu acho que eu posso transformar no mundo cristão um lugar melhor para as outras pessoas. Você falou que eu sou estudante de direito, né? Então, eu tô com o semestre trancado, deixando isso bem claro. Tranquei o semestre, mas eu sempre estudei muito até onde vai o poder da igreja e até onde vai o direito individual de cada pessoa. E até onde a religião pode ferir esse direito fundamental. E quando as pessoas tratam, dentro das comunidades religiosas, a sexualidade, que é uma condição, como uma escolha, como um pecado, como uma doença, isso me gera muita revolta. Isso me gera muita repulsa. Porque é que nem o Felipe falou em um vídeo, o pecado tem a ver com uma escolha. Como que você escolhe nascer homossexual em um país misógino, homofóbico, desigual, violento, transfóbico? Ninguém escolhe nascer homossexual em um país para sofrer humilhação ou ser renegado pela família. Então foi assim que começou. Quando eu fiz o TikTok, eu postei coisas do meu cachorrinho. Então era assim, para postar a minha vida com o meu cachorro, Rani aventureira, entendeu? No mundo. E aí eu comecei a ver muita. No TikTok é muito fácil de você ganhar seguidor. E qualquer pessoa que fale mais ou menos bonitinho,
a galera já vai lá e fala, meu Deus, diva, jantou e tudo mais, nem sabe se a pessoa estuda, se a pessoa realmente está produzindo conteúdo de qualidade, não examina e simplesmente está lá seguindo. Gado, assim como tem na religião, tem em movimentos sociais também. Eu falei assim, cara, tem muita burrice aqui. E a burrice sempre foi uma coisa que me incomodou, porque eu falei assim, eu já sou pobre, eu já não tenho lá muitos atributos estéticos, e ser burra é uma coisa que eu não estou disposta a passar. Então eu falei assim, cara, já que tá todo mundo exalando desserviço aqui, eu vou fazer alguma coisa de qualidade. Se vai dar certo, eu não sei. E aí eu comecei a postar conteúdos jurídicos. Então eu falava sobre pena de morte no Brasil, falava sobre direitos fundamentais. Depois eu comecei a pegar pautas sociais, gordofobia, racismo, porque eu sou filha de preta e tudo mais. E aí, cara, todo mundo falava assim, vem cá, tu é crente? Porque eu sou uma das poucas TikTokers que não fala palavrão, que não xinga e tudo mais. Não que eu não me irrite, né? Eu acho que eu nem preciso fazer isso, que o meu temperamento já denota que eu não tenho muita paciência. Mas, enfim, eu não falava muitas palavras assim. E, enfim. E aí a galera falou, você é crente? Você é cristã? E aí eu peguei e comecei a assumir esse posicionamento cristão, porque eu vejo que existem muitos religiosos ali nessas plataformas falando, olha, se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você fizer isso, você vai pro inferno. E a conversão é um ato de amor e não de medo. Tem uma galera que tá dentro da igreja, não porque conhece Jesus, mas porque tem medo de ir pro inferno. Que evangelho é esse que a gente tá pregando? Eu falei, não é por aí não, papai. Calma aí que a gente vai já dar um jeito nessa situação. E foi assim que aconteceu. Você tem hoje quantos seguidores, Rani, no TikTok? Acho que já tem uns 80 mil, mais ou menos. Tem uns 2 meses que eu tô na plataforma, eu acho. Então, eu já tenho uns 80 mil. Gente, eu queria fazer uma pergunta mais aberta aí para vocês dois, para a gente começar aí o bom debate. Diferente do conceito de cristão novo do século XVI, dos judeus assim convertidos ao cristianismo, né, forçadamente, a gente ouve muito esse termo novo cristão hoje, que dá essa ideia de pessoas mais jovens ou mais conectadas, ou que têm uma outra percepção, que fazem um uso melhor das redes, né, dessa modernidade ali, como forma de se evangelizar e de evangelizar também. Mas eu queria falar primeiro, antes da gente passar para essa questão micro ali do nicho que vocês conversam, que vocês falam, queria que a gente pensasse na questão macro. Para onde está indo o cristianismo hoje, pensando de forma ampla, né? De tudo que a gente tem visto aí de produção cristã, de igrejas surgindo, de igrejas não fechando, enfim. Para onde está indo hoje o cristianismo? Vamos lá, começar pelo Felipe agora, né? Vamos lá, Felipe. Vamos lá. Eu não vou ser otimista, tá? Tá. Seja realista. Seja realista. Às vezes, porque assim, às vezes a gente confunde como novidade aquilo que traz uma estética diferente. É claro pra gente que existe uma transformação estética na igreja evangélica. Assim, especificamente vou falar mais da igreja evangélica, né? Porque o meu lugar de fala é de onde eu venho. Existe uma transformação estética, existem igrejas hypes, né? Igrejas que a gente chama, um termo assim mais gíria, de igreja cult bacaninha, parede preta. A minha igreja é uma igreja esteticamente contemporânea, né? Nós somos uma igreja de parede preta, de jogo de luzes, dessas coisas todas. Mas pastor tatuado, púlpito de acrílico, é uma estética contemporânea. No entanto, a gente não pode confundir que isso seja uma mudança de posicionamento, de conteúdo, ou uma mudança progressista na igreja. O que eu enxergo, né? E a prova disso, há 2 semanas atrás, houve uma reunião, eu estou em casa, tá? Então eu vou usar os termos assim bem... Sim. Houve uma reunião desgraçada no Planalto Central, que reuniu pastores evangélicos, que são digital influencers, bem conhecidos. É uma reunião de jovens pastores com o presidente Jair Bolsonaro. No meio de uma pandemia de 380 mil mortos, com 60% da população brasileira sem segurança alimentar, segundo a última pesquisa, nós temos uma população miserável e miserabilizada ainda pela ausência de Estado no meio da pandemia. Esses pastores se reuniram para um grande banquete, postaram nas suas redes sociais que foram orar pelo presidente. Na verdade, foi um movimento articulado pelo tenho dificuldade de chamar ele de pastor, mas pelo pastor Silas Malafaia,
que trouxe esses caras que são influentes nas redes sociais para tentar segurar o movimento evangélico mais jovem para a campanha de 2022. Esses caras todos são tatuados, cabelo comprido, surfam e é uma galera jovem, mas é o que Jesus chamaria de um sepulcro caiado, pintado por fora como se fosse novo, mas por dentro carrega o mesmo cheiro de morte. Então, assim, a gente não pode confundir que essa mudança estética seja uma mudança profunda na igreja como instituição. Agora, o que acontece, e isso faz parte da história da igreja, a história da igreja é a história dos avivamentos. Sempre existem os cismas, os rompimentos, os surgimentos de novos grupos. Ora, nós estamos aqui com um batista e um adventista. A igreja adventista é um movimento que nasceu de dentro da igreja batista como um cisma. Um processo de entendimento diferente que fez com que um grupo saísse de dentro de uma instituição e iniciasse um movimento. Mas muita gente considera, inclusive, irmãos, né? Assim, primos, né? Adventista e batista são co-irmãos, são... Sim, exatamente. Existem muitas convergências entre batistas e adventistas. Talvez a nossa grande diferença seja a questão alimentar e o dia do culto, que os adventistas têm a guardar o sábado e a gente faz no domingo. Mas, basicamente, todas as outras doutrinas caminham muito juntas. A questão do batismo é muito igual, a nossa prioridade para o ensino é muito igual, né? Existe essa tradição de ensino, de excelência musical, enfim. Mas voltando, então assim, a história da igreja é uma história de quebra e surgimento de novos movimentos. O que está acontecendo hoje, e aí eu enxergo sim no Brasil e vejo isso com muita felicidade, com muita alegria, é que há um rompimento da voz uníssona do movimento evangélico brasileiro. Antes, você imaginava que ser evangélico era isso aqui, era aquilo que os teleevangelistas evangélicos diziam. Hoje não. As redes sociais, ao mesmo tempo que elas deram voz a muita idiotice, e é verdade, ao mesmo tempo que elas, infelizmente, potencializaram imbecilidades, elas também permitiram que movimentos subversivos dentro do cristianismo ganhassem voz. Isso, por exemplo, um exemplo bom disso, uma rede social que eu estou muito presente é o Clubhouse, que eu amo, inclusive a Raniel está fazendo falta lá. O Clubhouse é salas de debates. Imagina, sala de debate em áudio. O pau quebra, meu irmão. E eu tô há 3 meses no Clubhouse. Tu e a Rani não gostam disso de jeito nenhum, né? Eu sou da paz. Há 3 meses no Clubhouse, e eu fui gentilmente expulso do maior grupo evangélico do Clubhouse. Qual não é a minha surpresa? Pois é, porque houve um debate entre pastores, era uma sala de pastores. O debate era quem você vai votar em 2022 e por quê? Imagina a turma lá, bolsonarista, e falando, só que tinha um detalhe, a gente estabeleceu como critério na sala que se você trouxesse um dado, você tinha que trazer a fonte, senão você era silenciado até comprovar que não era fake news. Aí ficou muito difícil debater com fatos inexistentes para essa turma. Quando fala, não, o Brasil é o que mais vacina, aonde, meu irmão? Não, o Brasil, a economia está maravilhosa, aonde, meu irmão? Mas, aí, Felipe... Isso criou uma celeuma, e terminou que o concílio decidiu me jogar na fogueira. Mas concílio de rede social. Mas o que aconteceu com isso? Crentes progressistas de várias tradições criaram outro clube, que é o Cristãos e Justiça Social. Mas é isso que eu queria te perguntar, aproveitando aí essa deixa, eu acho que dá para entrar no que eu queria questionar para você e para a Raniel. Na verdade, a gente não corre o risco, é uma pergunta, é um questionamento, de falar dentro dessa dinâmica das redes sociais, seja TikTok, Clubhouse, Instagram, de acabar se fechando ali numa bolha, falar para aquela bolha, que são as pessoas que falam com a gente não tem amplitude, a nossa voz não chega em outros lugares, né, não atinge outras pessoas, a gente acaba falando para as mesmas pessoas, falando da mesma coisa. Roberto, o que eu penso sobre isso? Algumas pessoas falaram,
meu Deus, não vale a pena a gente ficar se desgastando nesse mar. Porque eu não fujo de bom debate, não fujo de jeito nenhum. Inclusive, há 2 semanas atrás, essas pessoas que me expulsaram lá do clube, eu abri uma sala dentro do nosso novo clube e elas foram para a sala. E eu subi elas para ser speakers, para falarem, para ter o direito delas de serem contrariadas, né? Elas precisavam desse direito de serem contrariadas. Aí a gente pensa, mas não vai chegar a lugar nenhum. Eu não estou preocupado com o mecena que vai lá, que está ganhando alguma coisa para defender o governo. Porque a maioria desses pastores que estavam lá no embate, olha que absurdo. O cara que estava dizendo que em 2022 não votaria, por exemplo, no Lula ou no Ciro, ele disse que votaria no Bolsonaro por causa da honestidade. Aí, na semana seguinte, ele foi exonerado porque ele é funcionário fantasma da prefeitura de Ilhéus. E estava em Miami, morando em Miami, ganhando da prefeitura de Ilhéus. E é um grande pastor, muito importante na Bahia. Ele é pastor em Salvador, empregado em Ilhéus e morava em Miami. Já pensou que negócio chique? Enfim. Mas é porque ele é onipresente, Felipe. Pois é. Filho, cadê tua fé, Felipe? Só para concluir meu raciocínio e deixar a Rani falar, que ela fala muito também, que ela gosta. Só para concluir o raciocínio. Eu encaro esse embate não porque eu acho que eu vou ganhar esse cara, mas porque no embate, embaixo na audiência, tinham 600 pessoas. E essas pessoas estão descobrindo que não existe unicidade, não existe uma voz uníssona no movimento evangélico. Caramba, eu não acredito que existe pastor que acolhe pessoas homoafetivas. Caramba, eu não acredito que existem crente que é a favor de justiça social. Eu lembro que eu peguei um Uber em Fortaleza e ele começou a falar mal do presidente, falar mal. Ele, e você faz o que da vida? Eu disse, eu sou pastor, estou indo para uma reunião. Meu Deus, me perdoe, não tire as minhas estrelinhas, não sei o que. Por quê? Não, porque todo pastor é bolsonarista, me perdoe, eu e minha boca grande, não sei o que. Não, meu irmão, eu estou concordando com você. Eu não estou acreditando. É a primeira vez na minha vida que eu vou até pegar seu Instagram. Enfim, as pessoas precisam saber que essa voz conservadora não é a única, e as redes sociais potencializaram essa possibilidade. Perfeito. E aí, Rani? Vamos lá. Pegando na linha... Bernardo, né? Desculpa, eu esqueci. É Bernardo, né? Renato. Ai, desculpa. Renato e Alberto. É Bernardo mesmo, Rani. valeu. Mas vamos falar de Carlos. Enfim. Bernardo vai para chamar de Carlos. É Roberto Carlos. Fica mais fácil. É sério essa conversa, né? Aquela, né? Continuando. É sério, eu acho que eu peguei um pouquinho do que você falou. Como você simplesmente desconstruir essa imagem patriarcalizada do cristianismo sem atingir gerações mais ali tradicionais. É interessante a gente entender que quando a gente fala de desconstruir o cristianismo, a gente não pode simplesmente transformar todo mundo em cristão progressista. Porque as pessoas têm liberdade de pensamento. Isso é uma coisa garantida na própria Constituição. Sim. Então a gente não pode ferir esse direito das pessoas. Ninguém vai simplesmente mudar a cabeça do nada e pensar igual a mim ou ao Felipe. Nós temos aí um choque de gerações e nós somos pessoas diferentes. Quando eu olho para dentro da minha comunidade religiosa, por exemplo, existem coisas das quais a Igreja Adventista não compactua. Porém, é a doutrina da igreja. E a doutrina da igreja não é obrigada a violar os seus princípios e as suas crenças para abraçar um determinado nicho, uma determinada comunidade. O que a igreja não pode fazer? A igreja não pode ser homofóbica, a igreja não pode ser preconceituosa, a igreja não pode ser racista e a igreja não pode se manifestar de nenhuma maneira que acabe oprimindo qualquer outra minoria. É isso que a igreja não pode fazer. É contra isso que a gente precisa lutar. Se há algo dentro de algumas doutrinas ou comunidades religiosas dos quais nós pertencemos, mas não estamos de acordo, nós precisamos sair dessas doutrinas e procurar doutrinas que se ajustem às nossas filosofias de vida. O dia que a Igreja Adventista não suprir mais as minhas filosofias de vida, eu procuro outra doutrina. Porque Deus não está lá no céu segurando uma plaquinha dizendo que ele é adventista ou que ele é evangélico. Ele não é propriedade privada de ninguém. Então, como é que você vai fazer para não chocar essas gerações? Peraí, eu vou transformar todo mundo em crente cool, assim, em crente atualizado, moderninho. Vai pegar a Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, tira tudo isso daqui, vai pintar de parede preta, transformar todo mundo em worship. Calma aí, galera. A gente está falando
de uma galera do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É uma simbologia, tá? A gente usa isso dentro da igreja. De pessoas que têm um contexto histórico diferente do nosso, que participaram de uma geração diferente da nossa, que tinham liturgias diferentes da nossa, e que para elas aquilo era muito bom. Elas também sentiam a presença de Deus da maneira delas. A gente não pode simplesmente ir lá e ferir esse princípio. E falar assim, não, peraí, eu sou o crentezinho progressista e agora você tem que pensar como eu, porque é assim que funciona. Não é assim, tá? Eu acho que como que a gente pode desconstruir isso? No meu TikTok, principalmente. Eu tenho pessoas que são pessoas extremamente conservadoras ali e que nem sempre concordam comigo. Não concordam comigo. E as pessoas não são obrigadas a concordar com você o tempo todo. Você quer um exemplo mais óbvio disso? Vamos mexer na condição que é a sexualidade. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e aí várias pessoas perguntaram se eu ficaria com um homem trans. E eu falei que não, só que eu não dei especificidades, eu não dei características justificativas. A pergunta foi objetiva, você ficaria sim ou não? Eu falei que não. E uma pessoa veio no meu privado e falou que eu era transfóbica. Então, assim, eu joguei esse tema no TikTok, causou bastante rebuliço, mas eu não sou transfóbica, porque quando você fala de transfobia, você fala de repulsa, você fala de ódio camuflado, você fala da sensação de não querer, de não estar perto, de não ser compactuante com aquilo. E é simplesmente uma questão de N fatores, filosofias religiosas, princípios religiosos, construção social, criação familiar, tudo isso envolve para que a gente forme nossa percepção do mundo. E eu não sou transfóbica porque não ficaria com um homem trans. Eu simplesmente apoio a causa LGBT, levanto bandeira em defesa da comunidade, acho que eles merecem ser respeitados e protegidos, mas não sou obrigada a fazer as mesmas coisas que a comunidade para levantar a bandeira de uma causa. Eu sou a favor da descriminalização da maconha, mas eu não sou maconheira. Eu sou a favor da descriminalização do aborto porque o mundo não é evangélico, mas eu não abortaria. Então a gente tem que entender e separar o autor da obra. É isso que a gente tem que fazer. Eu sou cristã, meus princípios não foram violados. Mas como é que eu posso introduzir isso na cabeça de pessoas mais antigas e de pessoas mais atuais? Falando para ela que esse choque de geração sempre vai acontecer, mas o respeito é a base de tudo. Você respeita o princípio do próximo e não interfere no direito de liberdade religiosa dele. É isso, é assim que funcionam as coisas, mas é tão difícil. Você vai no TikTok, você percebe que a religião se transformou em política e negócio. Vou dar um exemplo. Gente, parece que eu tô brava, porque às vezes eu me empolgo, parece que eu tô exaltadona. Não, você não tá brava, não. Eu tô... Quebrando o celular, não quebrando o celular, tá jóia. Super tranquilo. Não, tá ótimo. Eu tô com medo aqui um pouquinho, mas como a gente não tá presente, eu não vou apanhar. Eu ia até fazer uma intervenção quando você falou ali da questão do desejo trans, com aborto, com a droga, mas eu fiquei um pouco temeroso. Tô brincando. Mas eu vou aproveitar essa pausa. Eu vou aproveitar essa pausa, Rani. Eu vou só chamar o nosso intervalinho rapidinho e a gente volta hoje com Felipe Scarcella e Rani. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Rani, segura aí. A gente volta já já. Di Marias, moda religiosa.